E aí, Arlindão, boa noite, tudo beleza? Como é que tá aí, tudo certo? Bom, boa noite, pessoal. Já está começando aí todo mundo a entrar. Eu queria falar para vocês, hoje eu estou em Marabá, né? Fica no sudeste do Pará. Nós estamos fazendo aqui um evento e esse evento chama Pecuariando. Então, a pauta é que a pecuária recupera o Pará, né? A ideia é levar para várias pessoas, né, para vários produtores, um modelo de pecuária onde a gente consiga aumentar a produtividade e a lucratividade da atividade. Então, mas como a gente tem um compromisso aqui todas as quintas-feiras, então eu não quis deixar de estar presente com vocês. E para hoje, né, para essa quinta-feira, eu convidei o Arlindo. O Arlindo é um amigo, mas também ele é um técnico aqui que trabalha conosco da equipe do professor Moacir. Se eu não me engano, a formação do Arlindo ele vai poder falar para nós. Não sei se ele é zootecnista ou se ele é agrônomo, na verdade eu não sei, mas ele é um expert, né, em manejo de pastagens. Então eu chamei ele para poder a gente bater um papo. Eu confesso para vocês que quando chamei o Arlindo para poder a gente falar sobre esse tema, eu achei que seria uma coisa mais rápida. E quando eu fui aqui anotar sobre manejo de pastagens, para mim isso é uma das coisas mais importantes, né, da pecuária. E aí você começa a ter vários detalhes, né, ou vários tópicos para poder a gente tocar nisso aqui. Então eu queria, em Arlindo, você não quer pedir aqui para poder entrar eu não sei como que eu vou, não tem pedidos aqui, você podia pedir aí para poder participar. Esperar aqui, ver se o Arlindo está lá, ver se ele pede aqui para poder participar, para poder a gente liberar a entrada dele, para ele conversar conosco aqui sobre pastagens. Eu acho que esse é um tema muito importante. E se vocês tiverem também questionamentos, né, aí vocês vão escrevendo aí, vão fazendo as perguntas. Eu tenho um pouco de dificuldade na leitura aqui por causa da vista, mas Arlindão, eu sei que é o rei do Instagram. Como é que você faz para poder pedir para entrar? Eu achei que você já estava sabendo disso. Tem que perguntar para o capataz, que o capataz que é o bicho. Aqui está falando que eu não tenho pedidos. Eu sinceramente eu não sei como é que faz. Se alguém aí pode nos ensinar a escrever aí pro Arlindo como que ele faz para poder pedir para entrar aqui na live. Vamos dar uma ajuda aí. No mais que tem do lado. Arlindão, vê se no mais aí que tem do lado. Pois é, aqui, Lu de Castro, quando eu ponho aqui só fala que não tem pedidos. Aí, como é eu que estou chamando, eu acho que se ele entrar lá, ele consegue fazer o pedido. Olha, vamos ver aqui se tem. Aí, Arlindão, agora você pediu e será aceito. Aí, ô Luiz, Lula, velho, ensina pro Arlindão aí que ele não tá sabendo nem pedir para poder entrar na live, não tá querendo nem entrar aqui conosco.
E aí, Arlindão, já tá aí, já saiu bonitão todo. Aí, agora sim, E aí, tudo certo? tudo certo. É que eu tava no computador e no computador não prestou, não. Ah, tá. Então é bom no telefone mesmo, porque aí você fica mais tranquilo. Tá tudo certo. Hein, Arlindão? Pois é, eu estava conversando com o pessoal aqui e aí falando para mim, né, esse tema de manejo de pastagens na pecuária é um dos temas mais relevantes e mais importantes. Eu acho que toda a lucratividade da pecuária ela passa por o manejo das pastagens. Para nós, principalmente, né, no Brasil e quando passa aqui para a região norte, pelo clima nosso, pela condição que a gente tem, né, para poder produzir esse clima tropical, para poder produzir capim. Então, nós temos um privilégio muito grande, muita luz, muita chuva. Então, a gente tem que explorar isso e eu acho que isso é a maneira, o capim é a maneira mais barata, né, de se produzir carne. Porém, É, sem dúvida. Porém, a gente tem uma série de desafios, né? E às vezes, muitas das vezes, com falta de conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente pode. Eu elenquei algumas coisas para poder perguntar para você. Em primeiro lugar, aqui, vamos falar sobre divisões, né? Ou talvez antes disso, sobre fertilidade de solo, né? Para poder, que é uma coisa, vamos falar que se a gente estiver fazendo uma formação de pastagens, né? Estiver formando essas pastagens para poder começar o início de uma atividade pecuária. Então, geralmente, se a gente for fazer uma formação, aí eu acho que essa fertilidade é de suma importância. Então, nesse quesito aí, para a gente começar um negócio, para poder fazer essa formação dessas pastagens, o que você acha, o que você recomenda, como que a gente deveria fazer esse início? A primeira coisa é fazer a amostragem de solo, né, Mauro? Muita gente negligencia isso, mas é o mais barato dentro do processo todo, né? E, e para você fazer você ter um pasto bem plantado, né? Porque o pasto é uma cultura perene, então a gente quer que ele dure muitos e muitos anos, né? Tendo como exemplo lá Marupiara, que a gente tem pastos lá de 30 ou 40 anos, você pode até falar melhor. Então, é fundamental a gente fazer essa análise de solo antes do plantio e, e fazer o preparo de solo adequado, né? Com todas as correções, com calcário, gesso, fósforo, né? Potássio. Eu acho que nessa formação é uma oportunidade que a gente tem de Para fazer, incorporar, né? de fazer o serviço mais bem feito, que é a incorporação, né, do calcário, do gesso. Isso. Então, eu acho que isso a agricultura, às vezes, tem com mais facilidade, porque ela faz esse processo de plantio, no mínimo uma vez por ano, né? Tem gente que faz mais, que são as duas, É, safra e safrinha, mas no mínimo ele faz uma vez por ano. Então, geralmente, ele tem mais essa facilidade. E nas pastagens, assim como você falou, que tem gente que está falando que está sem áudio, mas estão me escutando, não estão? Só uma pessoa aqui que falou que está sem áudio. você me ouve bem, Mauro? Eu Normal? estou te escutando. Bom, Tá. então, a gente vai falar nessa formação, né? A gente tem a oportunidade de fazer o serviço de alta qualidade, que é o serviço da gente conseguir incorporar calcário, gesso.
e depois fazer as correções mesmo. Aí a gente tem que fazer a potássio, fósforo, né? Ali. Isso, Então, é isso aí. o primeiro passo seria as análises de solo, né? Para Seria a amostragem de solo. isso, A gente até recomenda fazer de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros, né, mano? isso. Para gente ter uma ideia do perfil do solo também, de como é que está isso lá para baixo. Não adianta a gente analisar só a camada de cima, como você bem falou, né? A gente quer botar o calcário lá para baixo, para a gente conseguir profundidade de raiz, tudo, para melhorar a condição na seca, né? Desses pastos. Então é importante a gente fazer essa análise aí de 0 a 20 e de 20 a 40. A Jamile está fazendo um comentário aqui bem pertinente, que ela fala que antes de ser pecuarista tem que ser agricultor. É, Mas na verdade é um agricultor de capim, né? E a pessoa tem que é, tratar. Se a gente considerar fazer essa analogia com a agricultura, né? Então, realmente, o capim é a cultura que nós vamos plantar e os bois serão as máquinas, né, que irão colher esse capim, né, que a gente planta e transforma isso em carne, que é aquilo que a gente vai vender no final. Tá certo, a Jamília, o pensamento é esse mesmo. Bom, então, essas análises aí e fazer essa coleta aí de 0 a 20, de 20 a 40, isso aí é importantíssimo. E aí mandar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, eu entendo que o solo é um ser vivo, né? Então, a gente tem que a mesma preocupação que nós temos, né, conosco mesmo, que a gente procurar profissionais médicos bons, laboratórios bons de boa qualidade, porque o exame é tudo, né? Se a gente faz um exame mal feito, o resto, todo o processo será terrível, né? Porque às vezes você vai tratar aquilo que você não tem, porque o exame foi mal feito, né? Então, essa qualidade na amostra, né, a tiragem, procurar que seja por profissionais, se não for por profissionais que sejam treinados as pessoas que isso. coleta, né? Então, acho que isso é de muita importância. E depois você também tem que ter uma pessoa, né, de confiança, uma empresa ou uma pessoa de confiança para fazer as recomendações, que aí, no caso, seria, fazendo a analogia com a gente, né, no caso, seria o médico para realmente te passar uma receita para aquilo que você tem, para aquilo que que seus exames, né, mostraram. Então, você precisa de ter um médico de qualidade também para que uma receita muito boa. Fazer o tratamento adequado, né? Isso é. E aí, como em tudo, né, como a Jamile colocou aqui mesmo, que tem que ser uma agricultura, é muito importante também esse processo de plantio, né? A hora de plantar vamos perguntar aqui, o Preto Ratti está perguntando uma coisa que ele gostaria de saber. O pisoteio não compacta o solo? A adubação vai ter aproveitamento nessa circunstância? Nós vamos deixar essa pergunta do Preto, nós vamos responder ele daqui a pouco, só para poder a gente manter essa sequência de, pelo menos, a gente formar essa pastagem. Criar uma linha de raciocínio, né, mano? Isso, e depois vamos falar nas divisões, e aí a gente vai entrar nessas lotações, e aí sim a gente vai falar para ele, responder para ele sobre o pisoteio, tá? Então, a, a gente seguindo a analogia da agricultura, é muito importante, né, que a gente faça esses plantios no horário certo. Qual que você acha que é o melhor horário, né, a melhor época,
ou o momento certo da gente fazer esses plantios? O momento certo, Mauro, a gente acredita que seja no princípio das chuvas, sabe? Eu acho que acredito que para a região aí do Pará, onde vocês estão, seja aí no início de dezembro, né? E- Até dia 10, 15 de dezembro, que é quando começam as chuvas. Uhum. Então, você ainda tem condição boa de plantio e logo em seguida já chove, né? Eu acredito que essa seja a melhor época, Isso. porque e aí você Então, tem o início das tem o é nas primeiras chuvas que isso, nas primeiras chuvas é melhor, né? Você tem o espaço para trabalhar bem o solo na seca, né? Uhum. Você consegue fazer um preparo de solo bastante adequado na seca. Essa semana a gente estava conversando do capim capeta, né? Isso. Então a gente tem uma possibilidade bastante grande de controle desse capim quando a gente está reformando as pastagens na época seca, para fazer dessecação, para fazer uma série de outros trabalhos para a gente erradicar essa invasora. Então, e na seca isso é muito mais conveniente e mais fácil de se trabalhar, né? Então, eu acredito que o preparo de solo na seca fique muito mais bem feito e o plantio no comecinho das águas. Uma coisa que eu tenho visto, Ah, e isso me chama muito atenção, por exemplo, a agricultura, ela entende muito esse processo e eu vejo os agricultores investirem muito no plantio. E o que é investir no plantio? É ter máquinas de qualidade, máquinas boas, mas mais do que isso, eles entendem que uma janela ali é fundamental. Então, eu acho que assim, os primeiros plantios sempre são as melhores produtividades. Muito comparando até com as vacas, né? As vacas que emprenham primeiro, as vacas que parem primeiro, essas é, são os melhores bezerros, né? Então eu vejo que o agricultor ele tem essa sensação, essa sensibilidade ou essa certeza, né, de que os primeiros plantios eles produzem mais. Né? Então, o capim, eu acho que também, na minha visão, é da mesma maneira. Os capins plantados no início, né, bem no início das chuvas, bem no início das águas, são os melhores resultados que a gente tem. E o que eu vejo assim muito na pecuária é que as pessoas começam realmente aqui, né, na nossa realidade, na nossa janela de plantio e de chuva, as pessoas começam a plantar em dezembro, mas eles vão plantando até abril, né? Então, é, eu acho que esse time, esse tempo de plantio, é que as pessoas têm que melhorar bastante, têm que fazer um plantio muito mais eficiente. Então, na minha visão, esse primeiro plantio ou esse primeiro mês aí, você resolver essa questão, já ter essa gramínea já formada, eu acho que é fundamental. Você pensa dessa mesma maneira? eu penso, e, inclusive, foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu acho que um problema importante das fazendas de pecuária é a infraestrutura, né, mano? É o parque de máquinas. Às vezes a pessoa quer reformar aí 200 hectares, 300 hectares, mas ele tem um trator e uma grade, né? E aí cai no que você falou, esse plantio, a pessoa vai empurrando, e plantar no meio das águas aí com chuvas de acumulado de 500, 600, 700 milímetros mês, é muito complicado do se operacionalizar e de você fazer uma planta de qualidade, né?
acaba que fica mais caro, né? Porque Sim, gasta mais horas para poder fazer, porque é trator atolando, é trator fazendo, e fica pior, né? e a qualidade, né, fica pior. E às vezes É, vejo pessoas plantando muito no fim das águas, para nós aqui, algo em torno de abril, praticamente as máquinas nem andam, né? Então chega a plantar em maio, maio, e aí isso. chove muito pouco, e essas pessoas acabam usando essa parte só no outro ano. Então, você faz um serviço de baixa qualidade, né, E gasta fica, mais, fica mais caro, faz um serviço de baixa qualidade e acaba não usando. E né, e você fica 6 meses sem usar espaço. isso é. E uma coisa que eu acho que é muito interessante para o pecuarista, que ele teria que fazer, é realmente quanto custa um pasto dele sem produzir. Né? Porque, É, por exemplo, você não vê o agricultor plantar milho ou soja e não colher, deixar para o outro ano, não faz isso, né? Então, você também plantar capim e não colher acaba sendo prejuízo, né? Então, essa coisa de plantar cedo, né, para poder você aproveitar logo o pasto, além de você ter uma qualidade bem melhor, você consegue fazer o serviço mais barato, né, e conseguir usar o pasto bem mais cedo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas preocuparem com esse chamado time. Né? e um ponto importante desse time, Mauro, e aí passa muito pelo que você fala da agricultura, né? O pecuarista, de modo geral, ele não tem o hábito de coleta de dado, né? Então, ele não sabe se o resultado daquele pasto plantado cedo, plantado tarde, foi bom ou se foi ruim, o quanto ganhou de peso, qual que foi a lotação, né? Diferente do agricultor, né? Que ele mede isso, né? Então, ele sabe que se ele aplicar o inseticida 2, 3 dias depois da hora, ele perde 3, 4 sacas, 5 sacas de produtividade, né? O pecuarista, ele ainda está, vamos dizer, tá, a coleta de dados é muito incipiente, né? É, Na pecuária, né? nós vamos ter que falar muito também sobre isso, né, que é a questão da gestão. Mas o É, Murilo Leal colocou um negócio aqui interessante. Ele fala que é plantar capim e colher carne. Então, eu acho que o foco é esse mesmo. O negócio é isso mesmo. Bem, bastante interessante essa fala dele aqui, essa frase dele. Bom, então, se uma outra coisa é a variedade de capim. O que que você acha, né? Quais são as variedades? O que que você pensa para que tem? Porque eu vejo muito. Primeiro, as pessoas gostam muito de um modismo, né? Então, é meio que o capim que está na moda. Então, qual que é o isso. que está na moda, qual que é o lançamento, né? Então vão muito por isso aí. Se os mais conservadores vão muito pelo preço da semente, né? Qual o capim que está com o preço mais barato, né? Qual semente que está não vou falar nem em qualidade, em VC, não estou falando nem por isso, não, mas por variedade de capim, qual capim que está mais barato. Então, tem muitos produtores que a escolha é por isso aí. E o que você acha de como que a gente trabalha essa variedade? Mauro, eu acho que as cultivares, a gente depende muito do relevo, sabe?
do índice pluviométrico da região também. Aí no Pará a gente sofre bastante com lugares, né, que acumula água, tem um pouco de encharcamento. Então as braquiárias são bem menos tolerantes a encharcamento, com exceção da umidícola, né? Mas o braquiarão, o marandu, o charaés, essas braquiárias são bastante sensíveis à água. E aí mas em questão de produtividade e de manejo, o que determina é manejo de fertilidade de solo, né, Mauro? Não dá para dizer que um capim é melhor do que o outro, né? Então, a gente vê esses lançamentos de capim. Usa esse daqui porque ele tem mais proteína. Usa esse porque ele faz menos haste. Mas dependendo da condição de manejo que você der para esse capim, ele não vai ter a proteína que o vendedor está dizendo. Ele vai fazer haste. Então, passa muito por isso, sabe? A espécie do capim, ela tem uma importância diminuta quando você maneja bem o pasto. Certo. A gente tem no projeto pastos de charaés produzindo bastante, tem pastos de umidícola, né, que o povo não gosta de jeito nenhum e só sabe falar mal. Tem pastos de umidícola produzindo bem, tem Maçai produzindo muito bem, tem Mombaça produzindo bem, e são todos capins que já estão no mercado há muitos anos, né? Então, não tem muita novidade nisso. O que manda é fertilidade e manejo. Eu acho, a minha opinião dessa questão da variedade, eu acho que a escolha da variedade tem que fazer um zoneamento da área. Então, nas regiões, né, o Pará, por exemplo, a gente tem muita diferença até de clima, de índice pluviométrico entre uma região e outra. A gente tem diferenças de topografia. Nós temos até uma pergunta aqui, que é do Marco Correia, que nós vamos também fazer igual fizemos com o Preto, vamos falar com ele mais para frente um pouco sobre isso, mas ele quer saber qual a melhor maneira de fazer piquetes em áreas montanhosas. Eu só estou tocando nesse assunto dele aqui nesse momento, porque a região do Marcos é Paraopebas. E Paraopebas são terras muito boas, mas, porém, com topografia bem mais montanhosa ou bem mais quebradas do que a nossa região. Então, por exemplo, o desafio, né, na Fazenda Marupiara é o volume que a gente tem de chuvas, o volume pluviométrico muito alto. Além de ser muito alto, ele tem aí praticamente 30, 40 dias, que é de 15 de março aí até 15 ou 25 de abril, que tem muita chuva, um índice pluviométrico muito alto, e aí já com um volume de chuva grande. Então, e as áreas são muito planas, né? São baixas, muito planas, escorre muito pouco. Então, assim, nós temos um problema muito sério com as braquiárias, porque a umidade fica muito alta, o nível de encharcamento aumenta muito. Então, eu acho que hoje, pela experiência, que nós sofremos muito aqui no Pará, eu acho que também em outros estados, mas aqui, da pecuária daqui, que é o que eu acompanho, para mim, um dos maiores prejuízos que a pecuária paraense teve foi a morte do braquiarão. Então, nós tínhamos muitas fazendas com braquiarão, né, com o brisanta, e aí nós tivemos, né, um problema disso aí, da morte do braquiarão, que foi por um fungo, o pitium, e nós perdemos muitas pastagens. Em algumas fazendas, por exemplo, eu lá na Marupiara perdi pastagens muito novas, pastagens aí de 6 anos, 8 anos de plantio, e elas praticamente morreram.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa escolha da variedade, a gente tem que tomar muito cuidado com a topografia, com o relevo, e também Isso. outra coisa é com o que você está disposto a dar, né, para esse capim, para essa gramínea. Então, tem muita gente, né? Por exemplo, eu acredito que o charaés é uma gramínea que tem muita gente que fala mal dela, né? Porque ela foi vendida como uma gramínea de baixa exigência de fertilidade. E, na verdade, essa gramínea ela tem altíssima exigência de fertilidade, porque ela só tem a palatabilidade dela quando ela está ali abaixo dos seus 40, 35 centímetros, é que ela tem uma palatabilidade boa. Se ela passar disso aí, né, de 30, 30 e poucos, ela começa a perder muito essa palatabilidade. Então, É, para você manter ela nessa altura, você tem que ter um índice de fertilidade alto, né? E também ela produz muito. Então, ela tem que ter taxas de lotação altas, mas tem que ter fertilidade, né? tem que ter fertilidade. Então, uma das coisas que a gente tem aí, para mim, o segundo requisito, né, que vamos falar assim, que você tem que ter na escolha da gramínea, é saber o que, que você está disposto a dar para ela também, né? Se você está disposto a dar comida para ela. E aí, então, aí a gente pode escolher, e eu concordo com você plenamente que os vendedores, geralmente, eles querem vender cultivares novas, essas cultivares novas sempre têm um valor agregado maior, né? E as pessoas começam muito a querer vender por proteína e tal, e tem tanto de proteína, mas o mais interessante, né, da gramínea qual que adapta bem, né, ao seu solo e qual que você tem o que você tem vontade de dar para ela. E depois também é o manejo, né, a altura É, para que esses animais comam esses capins, né? Porque não é adianta isso aí. você ter É um isso mesmo. com alto teor de proteína, mas com baixo acesso, né? Às vezes passado, e os animais vão comer gramínea de baixa qualidade. Né? Então, mais vale o manejo, né? Mais vale a Sim, qualidade sim. que a variedade. É isso aí. É a fertilidade e o manejo é o que pesa na balança. A cultivar, ela é coadjuvante, né? Isso. Tá. Então, bom, depois dessa que a gente escolheu a gramínea, fez tudo, plantou tudo certinho, aí a gente tem, eu acho que um dos pontos que eu coloquei aqui são as divisões, né? Eu acho que para manejar essas pastagens, eu acredito que pelo nível de investimento que nós estamos falando aqui em termos de fertilidade, né? Então, Tá, uma hora, posso só fazer um parênteses antes? isso. Não, em relação na época da formação, a gente fica muito atento logo após o plantio a controle de invasora e de pragas, né? Porque às vezes a gente fala que a semente é ruim ou que a semente não nasceu, mas a gente não viu a lagartinha que estava lá comendo capim, né? Isso. Então a gente tomar muito cuidado nesse pós-plantio aí para a gente não correr esse risco de ainda mais, principalmente de inseto, né? Certo. Aqui, o Felipe O Felipão perguntou alguma coisa. vê aí qual o percentual ideal de capim cespitoso e E versus. estolonífero, pensando em lotação seca e águas. Eu acho que. Bom, eu vou dar a minha opinião e aí você dá a sua.
Eu acho, primeira coisa que a gente tem que ver, mais do que tudo, é essa questão, né, do solo, porque a diferença, quando você tem os pânicos, né, Mombasa, Tanzânia, até o próprio Maasai, você tem capins que produzem muito nas águas. E tudo que você puder, né, intensificar esses capins, eles respondem muito nas águas. Na seca, eles diminuem bastante a produção, principalmente, né, em regiões onde você tem mesmo um período seco bem definido, e aí esses capins diminuem demais a produtividade, esses pânicos. Né? As braquiárias, elas não dão essa explosão de produção tão grande quanto os pânicos durante as águas, mas também elas não têm essa queda tão vertiginosa, né, de produção no período seco como os pânicos. Então, ele faz uma média. Mas eu acredito que a melhor maneira, né, de manter lotação, porque o capim, para você escolher qual gramínea e qual coisa, vai depender muito mais do seu solo e daquilo que é o que nós estamos falando para trás, né? É o solo, se dá mesmo para braquiária ou se dá para pânico. Eu acho que tem que ser muito definido por essa aptidão de que aguenta, se é braquiária ou se é pânico. Agora, manter essa taxa é isso que até o Felipe faz, que é mais importante, que é você produzir comida, né? Aquilo que nós falamos na semana passada. Na semana passada, né? Fundamental, né? Eu acho que aquilo é fundamental, muito mais importante, né, do que qual braquiária, ou se você vai para estolonífero, ou se você vai para pânico, ou se vai para braquiária. Né? Então, eu acho que aquela produção que ele faz de comida é mais interessante. Essa é a minha opinião. Você está agora à vontade para você falar aí, Arlindão. Até nessa sua narrativa aí, eu concordo. Eu até incluiria o Acharaé, sabe, Mauro? Porque ela tem um hábito de crescimento muito parecido. Ela, é igual você falou, se você bobear um pouco, ela faz talo e aí fica complicado de você manejar. Então, ela mal manejada, né, assim como os pânicos, na seca, eles passam a ser um problema, né? Isso, Então, eu incluiria o Charaés junto nesse grupo aí. isso. Mas, e sendo um pouco mais objetivo até na pergunta do Felipe, eu acredito que a gente deveria ter aí em torno de uns 40%, Felipe. Em torno de 30% a 40% de braquiárias. Isso. De braquiárias, vamos dizer, do gênero mais comum são as braquiárias mesmo. Né? E principalmente na fazenda dele, né? Porque ele tem área boa para isso. Isso. Peraí, deixa eu perguntar, a Patrícia está perguntando aqui, explana uma live sobre limpeza. Após esse período de chuva, torna-se um grande problema nas pastagens na minha geografia. Seria muito interessante, acredito que outras pessoas também tenham interesse. Com certeza que isso também faz parte, né, as limpezas de pastagens. Eu até coloquei, é um dos itens que eu coloquei, mas a gente está seguindo, né, por uma sequência, Patrícia, mas tem aqui também, eu acho que faz parte, essa limpeza de pasto, ela faz parte. Só pulando aqui, te dando a limpeza de pastagem, ela, se você tiver um nível mesmo de praga, né, que já tenha praga, você tem que trabalhar com herbicida, com alguma coisa dessa maneira, né? Mas o mais interessante para você fugir dessa limpeza é você trabalhar a fertilidade. Quando você trabalha a fertilidade, você melhora a qualidade dos seus capins, você tem uma condição,
né, de fortalecer eles conseguem dominar mais o solo, né, para pegar toda a região e abre pouco espaço para que a praga venha. Então, a melhor maneira, porque entre a disputa da praga e do capim, o que ganha é quem sombrear mais, é quem a força é mais ou menos por isso aí, quem dominar mais o terreno. Então, a maneira que a gente tem para fazer com que o capim tenha mais força e mais domínio é fertilidade, melhorar a fertilidade, tendo manejo bem feito, né? E melhorar a fertilidade. Agora, porém, até você chegar, às vezes, nesse nível, você tem que fazer alguns trabalhos, né, com herbicida, de limpeza, ou até a roçagem também, se você tiver uma condição de trabalhar com essa roçagem aí. Eu acho, você tem outra opinião a respeito disso aí, além do... Não, não, é isso mesmo, Mauro. Só complementando, que aqui ela fala da limpeza após as chuvas, né? Isso. Eu acredito que essa limpeza tem que ser junto com a chuva, sabe? Após o pastejo dos animais, né? Isso. A gente faz o controle de invasora, porque daí se aumenta a possibilidade e a chance do pasto competir com essa invasora controlada, né? Não esperar acabar a chuva para daí você tomar alguma medida, né? É muito bem lembrado, né? Porque é o que eu estou falando, um é que mata o outro, né? O maior efeito Isso, é é o isso mesmo. sombreamento. Então, realmente, foi muito bem lembrado você falar isso por causa da época, porque no período seco não é a época ideal para poder fazer a limpeza, porque você não tem o crescimento do pasto para sombrear. Para competir, né? Isso, para competir, para poder sombrear. Então, muito, muito bem lembrado isso aí. Então, as divisões, né, que as divisões também tem existe muita teoria, existe muita crença, e muita gente, né, tem pessoas que fazem as divisões para poder trabalhar com pastejo fixo, né? Eu hoje, sim, eu já trabalhei muitos anos, né, da minha vida com pastejo fixo. E teve até uma época, né, que eu era contrário aos pastejos rotacionados. Então, graças a Deus, esse tempo passou e eu consegui entender em outra coisa. Então, eu também já fui muito bobo, né? Hoje, acho que estou menos, né? Mas, então, eu estou rindo aqui da conversa do Preto aí, porque o Preto tá Eu também. bobo ainda, ele ainda está segurando isso até hoje, né? Que é negócio de vento na canela aí, não tem problema não, Preto. Isso é só crença que você tem. Na verdade, nós vamos chegar também nessa altura do pasto, vai ser até o próximo item aí. Mas essas divisões, eu acredito que elas fazem parte, elas são muito importantes, né, no manejo das pastagens, essas divisões. E eu, particularmente, se eu tiver que fazer uma fazenda, se eu for trabalhar em uma fazenda, seja ela começar do início, eu já começaria com os pastejos rotacionados, procurando fazer divisões para sempre trabalhar Isso. rotacionado sem pastejo fixo. Aí, qual que é a sua ideia nisso aí, Arlindo? Não, quando a gente divide a pastagem, né, a gente tem oportunidade de manejar melhor e oferecer melhor pasto aos animais, independente de ser pasto adubado ou não. Porque aqueles pastos, quando você rotaciona, os pastos descansam por um período até o gado retornar naquelas pastagens. E o que a gente vê muito quando tem pasto extensivo ou pastos muito grandes é que a gente começa a ter gradiente de pastejo, né, Mauro? Perto da água, perto do coxo de sal, o gado fica sempre tarrapado. E à medida que você vai caminhando para o final do pasto,
pro fundo do pasto, esse pasto o resíduo começa a ficar mais alto, então você não consegue explorar o potencial produtivo daquela pastagem. Isso. Né? Então, essas divisões são bastante importantes. E outra coisa, só mais um detalhezinho, a gente tem muito cuidado quando vai trabalhar essas divisões, né, de olhar o relevo, assim como foi o questionamento, né, do nosso amigo lá de Parauapebas. Trabalhar o relevo, fazer as divisões acompanhando esse relevo e os centros de manejo, ou o bebedouro e o saleiro, ele não ficar muito distante das extremidades do pasto, algo em torno aí de 400 metros, mais ou menos, 500 metros, a gente ter um saleiro e ter um bebedouro, sabe? Isso. Porque existe uma crença muito grande, né? Eu vejo muito as pessoas muito preocupadas com o tamanho dos piquetes. E, por exemplo, na minha fazenda, os piquetes são pequenos, são muito pequenos, mas é por causa, são, assim, vamos dizer que um pouco proporcionais ao tamanho da área. Então, não tem fazendas, né, de extensões maiores, de áreas maiores, né, como é a fazenda do Felipe. Com certeza, ele nunca vai poder ter piquetes do tamanho dos meus. Não justifica, né? Então, aí porque tinha que só associar a Belgo para poder comprar tanta arame para lá, né? E a Suzano para poder fazer estaca de eucalipto para ele lá. Então, não dá para poder fazer. Isso, eu acho que o tamanho dos piquetes, eles devem acompanhar mais o relevo, né? Isso. Se você tiver uma área plana que seja grande, esses piquetes podem ser maiores. O que a gente o que a gente vê muito é que as pessoas, a estrutura das fazendas, geralmente elas são iguais. O que eu quero falar? A pessoa faz uma casa de coxo. Como que é uma casa de coxo? Essa casa de coxo tem 4 metros, né, o coxo de 4 metros. Então, esse coxo de 4 metros, ele tem nenhum pasto, nenhum piquete que tem 10 hectares, ele tem um piquete que tem 20 hectares, e às vezes piquetes de 50 e de 100 hectares, ele tem o mesmo tamanho de coxo. Então, quando você... E aí, às vezes, quando você vai rotacionar, aí o que acontece? Então, você tem, cada piquete seu, vamos falar que tem 15 hectares. E você tem uma casa de coxo de 4 metros nesse pasto. Aí você vai usar esses pastos para poder fazer rotacionar. Então, vamos falar que você vai usar 8 piquetes. Então, você já vai aí para 120 hectares. Né? Então, quando você colocar o volume de boi desses 120 hectares, vai dar um lote grande, algo em torno aí de 250 a 300 cabeças, 200 cabeças. Aí, realmente, essa área de coxo de 4 metros fica pequeno para esse lote. Então, a outra coisa é a aguada. Né? Então, a aguada é importantíssima. Piquete de 15 hectares e trabalha com boi só nos 15 hectares, pastejo fixo, qualquer aguada, a área de chegada pode ser bem pequena, né? Uma coisa não precisa ser tão grande para que esses animais, que você vai ter ali 15 animais, 20 animais. Então, a área de chegada não tem exigência, qualquer tanque que você colocar, pode ser um tanque pequeno. Quando você vai aumentar, trabalhar em 8, aí o lote vai para 200 cabeças, então a área de chegada no coxo de sal e na água são muito importantes você dimensionar isso aí. Né? Então, dimensionar essa infraestrutura é fundamental quando você vai fazer. Então, as pessoas às vezes preocupam muito com o tamanho do piquete, mas esquece do tamanho da infraestrutura. Isso é muito comum. A gente faz praças de alimentação,
porque você pode aproveitar vários piquetes para poder fazer uma estrutura só. Faz grande, né? Um tanque grande, casas de coxo grande, e aí você faz em uma praça de alimentação que vai dar saída para vários piquetes, né? Mas essa crença de que o piquete tem que ser pequeno, que é o piquete pequeno que engorda mais o boi, não é isso. Mas tem que ser bem dimensionado. Então, isso as pessoas, a gente tem que escolher muito. E aí, essa questão do marco, eu sinceramente, eu teria, eu não consigo, pela minha vivência, por eu estar tanto tempo, eu sou de região montanhosa, né? Acho que mais montanhosa do que Paraupebas. Eu sou de Minas, de Governador Valadares, então a região é muito montanhosa. Porém, eu já tenho, só que eu moro no Pará há 40 anos. E sempre trabalhei no Pará em regiões de topografia muito planas. Então, eu não tenho trabalhado muito em regiões montanhosas, né? Geralmente, o que eu tenho nas propriedades onde eu trabalho, às vezes, são grotas, e essas grotas eu separo elas e faço nos lugares mais planos, eu faço as divisões, porém, separando essas áreas de grotas. Então, para falar para ele e para poder dar uma dica para ele boa sobre essas divisões, eu ia pedir para ele que ele me convidasse para ir na fazenda dele, né? Se ele matasse uma galinha, fizesse um churrasco, alguma coisa, e a gente dava uma opinião melhor. Eu me sinto, é, é, nesse momento, incapacitado de dar uma resposta para ele à altura daquilo que ele precisa. Eu precisava de entender melhor essa topografia dele, conhecer melhor para poder fazer. Então já fica a sugestão, Marco. Você pode fazer um churrasco aí. Acender a churrasqueira, né, Mauro? Ou então compra carne da Guarani, carne de qualidade lá, já compra lá e faz o churrasco que nós vamos para lá. E aí eu prometo, se levar a carne da Guarani, eu prometo até levar o Arlindo também, para poder ter uma ideia maior. Tá? Vai ser um prazer. Gente, na verdade, outra coisa que a gente vai falar aqui, a partir dessas divisões, são as questões de altura de capim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que influencia muito na qualidade, né? E essa altura influencia em ganho de peso, né? E essa altura influencia naquilo que a Patrícia estava perguntando sobre essa questão, né, das pragas, né, de roçar e não roçar. Então, essa altura do capim eu acho que é muito importante. E também ela muda de acordo com a variedade de capim que você tem. Está trabalhando, né? Isso aí, a palavra é toda sua, Arlindo, para poder falar sobre essa altura do capim. Normalmente a gente até trabalha bastante com massa de forragem, sabe? Na entrada e na saída dos pastejos, que é a quantidade de folha disponível para apreensão do animal. Mas isso fica em torno nos pânicos, Mombaça, Tanzânia, Zuri, fica em torno aí de uns em pastos adubados, né, de 70 centímetros, 80 centímetros. E para as braquiárias em torno de 30, 35 centímetros, por volta disso. Mas, normalmente, o manejo que a gente faz a gente não, tanto é que a gente não trabalha com régua, né, Mauro? A gente não tem isso daí, a gente trabalha mais no olho mesmo e
e treinando o pessoal da fazenda a identificar e a produtividade desse pasto, para saber quantos dias esse pasto aguenta, para saber se aquele lote está adequado ou não. Mas quanto o que é importante a gente ter e preservar é o resíduo pós-pastejo, né? Não deixar esses animais consumirem abaixo do resíduo, porque aí a gente tem prejuízo nos dois lados. A gente tem o prejuízo e um atraso na rebrota das pastagens, então a gente vai aumentar, vai facilitar a entrada de invasoras, né? E às vezes pode até degradar o pasto. E outra questão é o ganho de peso dos animais, né? À medida que a gente vai se aproximando do resíduo, os animais eles passam a reduzir o consumo. Então, o que acontece? No primeiro dia de pastejo, os animais ganham muito peso. Eles comem praticamente só folha, né? À medida que esse período de pastejo vai aumentando, fase 1, vai para o segundo dia, então o pasto começa a baixar, e à medida que esse pasto vai se aproximando do resíduo, o animal também passa a reduzir o consumo dele. E essa redução de consumo é o que interfere no ganho de peso, né? Porque a equação do ganho de peso que a gente trabalha, ela tem o valor nutritivo do capim, né? Que foi o que a gente já conversou, o valor nutritivo do capim e a quantidade de capim que se oferece para aquele animal comer, né? Então, e o peso dessa variável consumo é maior do que a variável qualidade, sabe? Eu acho que o consumo ele implica muito mais na produtividade, né, no ganho de peso, Isso. e a própria variedade. Taxa de lotação também, né, irmão? Isso eu acho assim. Eu não sei se ficou bem claro. Essa questão da altura, na verdade, é porque ela é muito ampla e ela muda muito. Por exemplo, ela muda muito de variedade de capim, né? Então, isso. Em braquiárias você trabalha com uma altura. Aí outra coisa que você esqueceu de falar, por exemplo, você falou sobre as alturas de entradas, mas é tão importante quanto a altura de saída, né? Então, assim, mas essa altura ela depende da variedade, ela depende do nível de adubação, do nível de fertilidade. Isso. Então, tem variedades que se você está com o solo bem equilibrado, está fazendo adubações e botando muito nitrogênio, você pode realmente baixar mais esse resíduo, né? Ter uma altura bem mais baixa. Se mais baixa. não tem fertilidade boa ou não está usando adubações, então você tem que manter esse resíduo mais alto um pouco. Então, ele nesse quesito aí, a gente tem muitas variáveis, né, que a gente tem que estudar praticamente caso a caso, o que você está fazendo, porém, ele é de uma importância muito, muito grande, porque ele interfere direto no ganho de peso. Né? No ganho de peso, Para quem a gente está falando aqui vamos falar de recria e engorda trabalhando com macho. Na fêmea, ele vai ter produção de leite para as fêmeas que estão paridas, né? Então, vai interferir muito na produção de leite, ou nas fêmeas que estão em reprodução, conta, né? Para reproduzir o índice de prenhez. Então, vão interferir muito, muito nisso aí. Então, assim, esse quesito, esse tema, ele é um tema muito
é muito complexo e muito ele é muito grande, né? Assim, tem várias variáveis, né? Muitas variáveis Tem muitas e que variáveis. a gente É, que cada um trabalha de uma maneira. embora o Maasai seja um pânico, O preto, se você quiser, preto, compra ventilador, moço, e põe. Você está com calor? Eu acho que ele viu o Bolsonaro lá hoje, aí ele está sentindo calor demais, ele está numa vontade tá, de danado, viu? é, A venta aí é ventilador, viu, preto? Não é coisa não. E a outra coisa, na altura do capim, que a gente tem que prestar bem atenção também, é sobre isso que a Patrícia falou, né? Se a gente tem uma área que a gente tem um problema ainda de praga, né? A área que tem mais infestações de praga, a gente não pode brincar com essa altura, né? Porque se a gente baixar muito essa altura, não ter fertilidade, a gente abre muita luz para que essas pragas saem, né? Então é um quesito que a gente tem que estar de olho aí, né, nessa parte. Outra coisa que eu vejo hoje muito são as infestações, né, principalmente desse capim capeta, muita gente conhece como PT. Então, também ele é muito invasivo e o que mais faz ele proliferar e crescer é quando você dá abertura, né? Você baixa demais os resíduos dos seus pastos e aí você é, dá luz para que ele tem uma capacidade de sementear, de produzir semente muito grande. Então, quando você baixa muito resíduo, você abre muito, favorece muito para ele, a competência com o outro capim aumenta muito. Mas, em suma, a altura do capim vai depender com a variedade, né? Vai depender da variedade, vai depender da fertilidade, da fertilidade, né? e daquilo que você, e até também da época do ano. Bom, É, eu acho que o tema ele é muito complexo, muito amplo, muito importante. E eu acho que, bom, nós já ficamos aqui uma hora e a gente vamos fazer o seguinte: nós temos mais coisas para poder falar sobre isso. E aí eu queria depois a gente marcar uma próxima e até as pessoas aqui que tiveram, se ficaram com alguma dúvida ou se a gente ainda não explicou tudo o que eles querem saber mais, aí eles deixam as perguntas para nós, vão fazendo perguntas e para poder a gente fazer uma próxima, talvez mesmo com essa parte de manejo, né? de manejo, para poder a gente melhorar mais ainda. Então, eu queria muito agradecer a você, Arlindo, por ter participado, por estar aqui conosco, mas É sempre um prazer, Mauro. todas as pessoas que entraram, principalmente aquelas que fizeram perguntas. Isso é muito interessante. Eu acho que a intenção nossa, a vontade nossa é de realmente compartilhar conhecimentos, compartilhar trabalhos, compartilhar aquilo que a gente está fazendo, também buscar ideias, né? Buscar pessoas que estão fazendo também trabalho nessa mesma área, para que a gente possa, cada dia, melhorar mais e ter uma pecuária mais produtiva. Então, nós vamos estar aqui todas as quinta-feiras, eu quero estar junto com vocês, levando temas. Então, cada dia nós vamos procurar um tema aí que seja de relevância para a pecuária. Tá? Então, eu queria agradecer a todos, uma boa noite, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição sempre que você quiser, eu estou às suas ordens. Então, tá joia. Obrigadão. Boa noite
Boa noite, obrigado. Tem mais pecuariano aqui, depois eu vou começar a passar mensagens para a turma aí. Tem muita coisa boa, foi hoje e amanhã também está prometendo bastante. Muito obrigado a todo mundo aí, tá? Um grande abraço e uma boa noite. Deus fique com você. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau. Tchau.